Mari, prefere filme ou série? Ultimamente, filme, porque eu ando sem tempo pra ver série e tal. Daí, filme, tu tem aquela experiência completa, né? Começo, meio e fim. E série, às vezes, tu fica se enrolando. Eu sou a rainha de começar séries e não terminar ultimamente. Nem séries de música? Algumas, sim. As que valem a pena, sim. As que não, eu acabo deixando de lado, assim. Alguma que não vale a pena? Que não vou falar aqui, senão eu vou começar a dar, né? Não vamos dar hate agora no começo, né? Tá bem. A pergunta é porque a gente hoje vai falar sobre séries musicais que estão fazendo sucesso e meio que pautando a discussão e comparar um pouco com algumas biopics de artistas famosos que surgiram nos últimos tempos e tentar fazer uma diferenciação entre séries e filmes. E depois no finalzinho ali a gente vai dar umas dicas de bandas fictícias que saíram das telas dos cinemas ou das telas das TVs, antigamente das TVs, agora dos streams, né? São várias telas, para o mundo real e para os palcos. Eu sou Márcio Gomes, esse é o Fita Expressa, o podcast de música do Correio do Povo. Então hoje a gente tem uma mesa cheia, que são 4 convidados, acho que pela primeira vez o Fita Expressa teve 4 convidados, mas que a gente vai falar de pelo menos 3 séries de música, mas certamente a gente vai falar de outras mais. 2 da Amazon, que tem se caracterizado por séries, se não de bastante audiência, pelo menos de bastante impacto na pauta de discussões. Uma delas é a Daisy Jones and the Six, a outra é Enxame, que é a Swarm, né, em inglês. A gente vai falar um pouco também de uma série que promete na HBO Max também, que é a The Idol. Todas elas são séries fictícias, mas levemente, algumas um pouco menos leves, baseadas em artistas da vida real. E para isso eu tô aqui com a Mariana, que já falou com a gente, também com Aleph Alencar. Tudo bom, Aleph? Oi, Márcio, tudo bom? Obrigado por me receber aqui no Fita É a primeira vez? É a primeira vez no Fita, né? É a primeira vez no Fita? Não, é a segunda. Eu acho que é a segunda, Aleph. É a segunda, já participei. A gente não é tão memorável assim, né, Aleph, pra umas grandes experiências, mas... É a segunda, eu vim falar da Miley Cyrus, lembrei agora. Exatamente. Obrigada, eu tava nervosa aqui, como ousa esquecer, Aleph, não pode. É que eu não estava nesse programa da Miley Cyrus, aí o Aleph não gravou na memória. Não gravei, não foi tão impactante. Não foi tão impactante. E a gente também está com uma estreia, agora sim uma estreia, que é a Caroline Guarnieri. Tudo bom, Caroline? Oi, gente, tudo bom? Este é meu primeiro podcast pelo Correio e tô bem animada. Então tá, então vamos começar com a Caroline, então, já para quebrar de logo esse gelo, assim. E a minha ideia é falar um pouco de cada série no começo, dar um geral para as pessoas entenderem um pouco sobre o que trata cada série, e depois a gente entra para a parte das comparações, assim. A Caroline vai falar um pouco sobre a Daisy Jones and the Six, ou Daisy Jones e os Seis, ou a gente mantém The Six, que é uma série que fala sobre uma banda fictícia dos anos 70 e que de fictícia acabou meio que tomando de assalto as paradas, né? Virou meio que uma das bases baixadas nos streams. Teve vários vídeos que viralizaram no TikTok também, o pessoal fazendo videozinhos pra emular as músicas e tal. E é levemente baseada no Fleetwood Mac, eu tô enganado, Caroline? Não, tá certíssimo. Na verdade, veio de um livro primeiro, então, né? De mesmo nome, que é da Taylor Jenkins Reid, que é uma escritora que já tá aí há alguns anos, mas ela foi estourando nesse nicho do TikTok, né, do BookTok. Então esse livro foi o segundo que ela fez sobre uma série de personagens fictícios famosos que vivem nessa coisa de uma Califórnia fictícia dos anos, assim, 50, 80, né? Então primeiro ela fez o livro que eu acho que foi o de maior sucesso até Daisy Jones, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Prometem que vai virar um filme, mas a gente ainda não tem certeza de nada. A Netflix comprou os direitos. E depois ela escreveu Daisy Jones, que virou essa série agora, né? E ela começou a ser produzida ainda antes da pandemia, mas eles tiveram que parar. Então deu tempo do pessoal, assim, do elenco ensaiar bastante, assim, durante a pandemia e tal. Fizeram uns acampamentos de banda mesmo. E então estreou mês passado, em março, Só uma coisa, eles são universos conectados, essas três? Ou eles são histórias, antologias à parte? Pois é, tem esses 4 livros dela,
que são um universo, assim, conectado, mas é bem, assim, é bem sutil as conexões. Então, no primeiro livro, assim, que é de Evelyn Hugo, que é essa atriz famosa, assim, da Hollywood de ouro, assim, dos anos 50, e ela vai num show, assim, da Daisy Jones. Isso só aparece como uma notinha. E depois tem um outro livro sobre a Daisy Jones, que daí vira a banda Daisy Jones and the Six. Daí tu percebe que... Daí é o segundo livro, né? Daí no terceiro livro é sobre uma menina, a Nina, que ela é filha de um cara que foi um dos maridos da Evelyn Hugo, mas só por 24 horas. E depois o quarto livro é da Carrie Souto, que é uma personagem que é uma tenista, e ela foi amante do marido da Nina do terceiro livro. Então é como se fosse... São pequenas ligações. Entendi. Então essa autora, ela faz isso muito bem, de pegar um personagem bem secundário, assim, que só aparece uma participação, e daí expandir, criar uma história nova a partir daquele personagem num outro livro, né? Num outro universo. Então esse último livro da Carrie Souto saiu no ano passado e fechou esse universo que ela tinha criado, né? E o primeiro que foi adaptado com sucesso foi agora Daisy Jones, né? Que virou essa série, então, de 10 episódios. Eu confesso que eu não vi toda a série ainda, eu comecei a assistir ela, não terminei, assim, e uma das coisas que me chamou a atenção, assim, é como ela atualiza algumas coisas. Comparei, a gente vai comparar mais fortemente depois, assim, mas eu comparei com Quase Famosos, por exemplo, que foi uma série feita também por uma banda fictícia dos anos 70, uma série não, um filme, na verdade, que foi do início dos anos 2000, e tu pega a forma como é encarada a questão das groupies, por exemplo, assim, e é um outro olhar, assim, é um olhar já diferente, assim, a personagem que faz a Daisy Jones, na verdade, a Carrie... Como é que é o nome dela agora? Me fugiu. Que é a neta do Elvis. Riley Keough. Riley Keough, exatamente. Ela meio que é fã de bandas no começo, assim, então ela tem uma experiência em que ela meio que se arrepende no momento ali, depois sai se sentindo mal. Isso, esse tipo de sentimento nos filmes dos anos 2000 pra trás tu não tinha, era uma realidade que tu não apresentava, assim. Então ela traz esse novo olhar para bandas do século passado, assim, ela atualiza esses momentos, assim, e eu não sei se isso continua ao longo da série, eu queria que tu falasse um pouco também sobre essas diferenças, assim, de como esse olhar dos anos 70, assim, a partir agora dos anos 2023, assim. Continua assim, eu acho que no livro aparece mais, e tem vários, assim, aspectos de construir esse background, assim, da história que o livro acabou conseguindo fazer melhor do que a série, eu acho, porque querendo ou não, quando tu adapta, tu tem que cortar muita coisa, né, e eu acho que eles mantiveram os fatos principais, e talvez essa ambientação tenha pecado um pouquinho na série. Eu acho que o livro é mais rico, assim, tem mais detalhes pra nos mostrar, mas sim, é bem isso, assim, tu vê que a Daisy é uma personagem que desde criança ela tentava cantar, e ela tinha uma relação muito ruim com os pais, então ela saía, assim, na adolescência dela, assim, 13, 14 anos, ela saía pelas ruas, assim, de Los Angeles e ia se enfiando na cena, assim, musical da época, e ela teve contato com drogas muito cedo, com álcool muito cedo, com relações sexuais também que várias vezes não foram completamente consensuais, assim. Então ela vai chegando muito nova nesse mundo que já era mais adulto, assim, pra ela, sabe? Então eu acho que é interessante ver que a personagem, ela vai se perdendo e se encontrando de diversas formas, assim. E eu achei bom, eu acho que no livro a gente consegue ver mais essa questão, por exemplo, com drogas, enfim, no dia a dia. Pequenos comentários, assim, dizendo que eles usaram alguma coisa ou que eles estão mal de alguma coisa. E na série foca mais nos grandes momentos de overdose, ou enfim, e reabilitação. Mas eu acho interessante que mostra realmente um lado de não romantizar peso da fama e tudo aquilo que afeta o psicológico das pessoas, mostrar como isso realmente estava impactando o corpo delas, a vida delas pessoal, assim. Então acho que é um bom exemplo de mostrar o lado um pouco mais feio, assim, um pouco mais sujo, que a gente não via quando a gente pensava em bandas de sucesso, mas que com certeza aconteciam, assim, nos bastidores, sabe? Sim, a questão da romantização não só até a questão das drogas era um pouco romantizada em algum momento, como a questão de expandir consciência, sim, né? Pegar o filme dos The Doors lá do início do Oliver Stone, assim. No final até mostra ele sentindo um pouco o peso disso, mas mostrava como, né, uma grande abertura da mente para tu poder conseguir criar aqueles momentos, assim. Interessante, e eu acho que a outra série também, que daí eu queria chamar o Aleph aqui para entrar na conversa e falar um pouco com a gente, assim, que também traz um olhar um pouco aí bem mais ácido e negativo da cena musical, que é Enxame, que também é da Amazon Prime, que é uma série, ela deixa quase explícito, talvez até mais explícito que a própria Daisy Jones, assim, a relação com a Beyoncé, assim. Não só com a Beyoncé, mas com o fã-clube da Beyoncé, né, Aleph?
Não, sim, com certeza, né? Porque quando as primeiras cenas, né, do primeiro episódio, assim, é ela comprando o ingresso ali e tem todas aquelas imagens, né, da cantora, que é a Naija, né, que eles chamam lá. Ela tem esse nome. E, tipo, toda aquela identidade visual é da Beyoncé, né? E toda aquela adoração também, porque não mostra só aquilo, mostra também todos os fãs na internet, como no Twitter, né, nas redes, comentando, e aquela coisa fanática mesmo, né? Porque tóxica, né? Quase tóxica em algum momento. Tipo assim, ela é a nossa rainha, a gente tem que defender, né? Nós somos o seu enxame, né? Que é o que dá o nome à série. Beehive, né? Sim, tipo, tem todas essas referências que são bem claras, assim. E a própria personagem, ela é... Eu acho... Essa série, ela me chamou muita atenção, principalmente por causa da personagem principal, porque ela começa meio infantilizada, assim, né? Ela tem um ar meio infantilizado, parece que ela é uma pessoa sempre dependente da melhor amiga dela, e que é irmã adotiva, né, e tal. Tem toda uma relação ali, tem toda uma série de acontecimentos. E depois a gente vai vendo que não, né? Que ela é muito mais do que aquilo, bem mais do que aquilo, e a série vai escalando sempre para algo muito mais visceral, né? Violento, assim, e sempre nessa questão do fã, né? Que todo mundo fala, eu mataria por ela, né? Muita gente fala isso, né? Eu mesmo já falei isso, né? Mas eu não faria isso, né? Tu mataria por quem, Aleph? Só pra mim saber aqui. Por Britney Spears. Então tá. Mas assim, tipo, isso eu falava quando eu tinha 12 anos, sabe? E acho que isso que deu o tom do início dela, né? Dela ter aquele ar infantilizado. Porque geralmente são os fãs mais jovens que às vezes têm esse ímpeto, né? E eu vi que eles quiseram mostrar isso nessa série, assim, dessa maneira, pra ver o quanto vai evoluindo ali, né? E claro, a série, ela tem muitas camadas, assim, né? Os episódios, não são muitos episódios, assim, mas cada episódio parece que ele se fecha ali, né? Parece que ele cria um ciclo ali, ele inicia e depois ele vai se fechando. Tanto que os 2 últimos são os que eu menos gostei, né? Não gostei tanto dos 2 últimos episódios, assim. Apesar deles explicarem melhor, deles contextualizarem melhor ali do porquê que tudo aquilo acontece, né? Mas é uma série... Como é que eu posso dizer? Eu já disse visceral, mas ela é uma série muito crua. Eu acho que tem muito disso, né? Porque a personagem... Ela é desconfortável, né? Mesmo que tu consiga rir em alguns momentos, né? Pra quem não assistiu, não chega a ser spoiler, né? Mas só pra deixar claro, a Dri, que é a personagem principal e quase uma vilã da série, né? Ela mata quem fala mal da Naija, que é a cantora diva da música ali, que em tese é baseada na Beyoncé, assim. E a série toda é focada em cima dela e das relações dela com as pessoas em volta ali. Então... Em como tudo muda, muito... né? A relação dela quando alguém fala algo que ela não acha certo. Tipo, alguém, eu não gosto da Nadia. Ela, como assim? Aí já muda completamente, sabe? Ela tem sempre isso, né? Ela parece que é sempre um gatilho. Tocou um gatilho aí, Mariana Necker. A Mari tá aqui, assim, ó. Tá se coçando aqui. Quer entrar na conversa, Mari? Quer falar, dar um exemplo pessoal aí de quando alguém fala que não gosta de alguém aí? A sensação que eu tive vendo essa série, assim, foi que não só fundamentada ali no fandom da Beyoncé, mas é de todos os fandoms existentes, assim. Todos os fandoms se comportam de maneiras parecidas, similares e tal. E assistindo, assim, eu fui alvo, assim, eu fiquei meio... Ok, eu entendi que tem nuances ali. Lógico que eu não mataria ninguém. Sentiu atingida pessoalmente. Sim, mas eu não mataria ninguém, óbvio, né? Mas assim, eu me senti, tipo, ali o alvo da crítica, assim. Caroline, tu mataria alguém se alguém falasse mal da Daisy Jones, assim? Cara, da Daisy Jones... Não, tá. Tipo, sou muito fã, mas eu aceito. Mas eu acho que eu tive o mesmo sentimento da Mari, assim. Eu não mataria de verdade, mas... Mas faria um bonequinho de voodoo, mas assim. eu acho que na minha mente... Na minha mente. Não, brincadeiras. Mas eu acho que a gente fica muito na defensiva quando tem alguma coisa que a gente ama muito, né? A gente tende a não querer ver os defeitos, assim. Eu assim, sou mais do lado da Mari, assim, sou extremamente fã da Taylor Swift, mas com ela é mais fácil porque não tem os defeitos, né? Então a gente não tem nada que a gente esteja ignorando. Mas, mas eu acho que é bom pra gente pensar realmente que a gente coloca essas pessoas num status de sobre-humanas, né? Então é interessante de ver que não é bem assim, né? Acho que quando o enxame
torna tudo tão macro, a coisa acaba se tornando cômica e tu consegue ter a noção do quão hiperdimensionado é tudo. Sim, é que nem a Carol falou agora, né? Tipo, a gente costuma colocar essas pessoas num patamar como se eles fossem deuses, né? A gente se esquece que eles são pessoas que têm problemas, que têm felicidades. Que todo mundo ficou trancado em casa com a Covid, né? Não escapou ninguém, né? Independente. Então, exatamente, sabe? Então, esquece que existe todo esse escopo de emoções, né? Enfim, né? Eles têm contas pra pagar também, eles têm... Tudo aquilo que a gente passa, eles passam também, né? E parece... Embora as contas da Taylor Swift sejam mais fáceis de pagar, né? Tenha menos dificuldades do que eu pra pagar as contas no final do mês. Com certeza, mas eles têm essas coisas também, né? E a gente parece assim que tem uma cena acho que é no primeiro episódio mesmo, que a Dre, né, fica com raiva do namorado da amiga porque ele disse que a Naija não é especial. E ela fala, se ela não é especial, ninguém mais é. Então, tipo, tu vê que a pessoa, tipo assim, ela coloca ela lá em cima e ela se diminui. Ela praticamente se anula e com isso ela anula todo o resto, entendeu? É uma questão de devoção, né? Sim, e é muito bizarro, assim, porque eu acho que a série, ela busca muito isso, ela busca no bizarro, porque realmente é bizarro quando tu para pra pensar assim, né? Tipo, eu vou colocar, sei lá, Taylor Swift, Britney Spears num patamar tão alto e tu simplesmente, cara, mas assim, elas estão lá, estão vivendo a vida delas, ganhando dinheiro delas, e tu, o que tu tá fazendo, entendeu? Ela tava ali, tipo, vivendo as custas basicamente da amiga dela, né? E depois que ela foi ter um traço de independência, assim, né? Mas daquele jeito deturpado dela, né? Maluco dela. Então, eu achei uma série muito... que trata muito disso, entendeu? Dessas minúcias, né, principalmente das relações e de como as pessoas enxergam e se enxergam também, né, parece que é como se fosse um espelho, assim. E é muito legal que essa série, antes de passar para a próxima que a gente vai tratar aqui, ela traz a Billie Eilish, né, num dos episódios, no quarto episódio, no caso, para quem quiser ver direto, assim, dá para ver o episódio separado, se quiser. É o quarto episódio em que a Billie Eilish aparece como... E a Billie Eilish, assim, olha, tá ótima. Ela não tá como Billie Eilish, tá como uma personagem. Ela tá como uma personagem e, assim, ela mandou muito bem, né? Eu gostei bastante da personagem dela, eu até... Quando eu soube que ela ia estar na série, né? Eu pensei, a Billie Eilish ela vai ser ela, sei lá, com algum nome de alguma outra cantora, mas vai ser ela, vai ter uma participação, mas não, né? Ela tem muito mais dimensão e... Ela tá bem, né? Ela tá bem, tipo, bem, claro, ela não pega muito nessa questão do fandom, assim, ela é muito mais direcionada à personagem Dre, né? Ali do psicológico dessa personagem principal, assim, né? Ela mexe mais com a personagem em si do que com a série toda, assim, né? Mas ela tá excelente e, assim, apesar de eu achar que o papel foi confortável pra ela, que combina muito com ela, eu acho que se ela quiser manter ali a líder de um atriz, culto, né? Combinou bastante, né? Combinou bastante. Aí, se ela quiser manter a carreira de atriz, ela tem... Como é que é? Tem futuro. Tem futuro, exatamente, né? Diferente do Harry Styles, que não é artista. Mari, vontade de matar o Aleph depois dessa crítica ao Harry Styles? Aí, não. Harry Styles como ator... Como ator... Não dá, né? É um bom cantor. Do Aleph. Como cantor, ok. Assim, a gente releva, né? Tem seus momentos, mas ator é difícil. Vamos falar agora de The Idol, então, que vai ser a série da HBO Max, que deve estrear em junho, é isso? 4 de junho. 4 de junho. E que vai falar sobre o quê, na verdade? Pois então, né? Aparentemente a premissa da série é contar a história de uma artista pop em ascensão, né? E ela acaba se envolvendo com um misticismo, assim, com um líder de um culto de seita, assim, que meio que o pessoal pira a cabeça ali no ápice da carreira ali. Mas ela é uma artista pop em ascensão, pouco se sabe, né? Do que a série vai ser em si. Eu acho que ela tem muito mais hype pelos atores que estão envolvidos, né? The Weeknd, né? The Weeknd, Lily Rose Depp, Jane Kim, um monte de gente. E pelo criador, né? Que é o Sam Levinson do Euphoria, né? Então, é mais ou menos isso, assim, né? Tem essa coisa da artista pop, que eu acho que se perde. A sensação que eu tive vendo o trailer que saiu é que ela não consegue lidar com a fama e que ela quer atingir um nível de perfeição, assim, aquela coisa meio... cisne negro, assim, ela acaba se envolvendo com esse líder que meio que faz uma manipulação nela ali,
Mas pouco se sabe, ela é mais rodeada pelo hype, pelas tretas internas que teve durante a gravação e tal. The Weeknd não queria fazer de certa forma, as gravações atrasaram. Foi um caos, né? Que a gente gosta, né? A gente gosta, né? Sem treta não teria filme do Harry Styles. Exatamente. Né? Então não tem porquê, assim, né? Tipo, se não for pra ter treta, a gente não assiste, né? Onde é que entraria a história da Britney Spears nesse rolo todo aí? O trailer toca uma música da Britney Spears, né, Give Me More, e dá pra ver algumas nuances, mas eu vou dar a abertura pro senhor Aleph Alencar aí, que é o fã de carteirinha da Britney, pra falar. Fala aí, Aleph. Assim, já rolou até um boato que a própria Britney participaria da série, porque ela tem uma foto com os produtores e com o próprio The Weeknd em um set de gravações, né, então eles acreditam que ela pode ter vindo a participar. Mas quando eu vi o trailer desde a primeira vez, tipo, tudo ali grita o que a Britney representou ali no início dos anos 2000, entendeu? Toda a identidade visual que nem acontecia da Nadia com a Beyoncé, tudo ali remete, né, ao que a carreira da Britney Spears. E ultimamente ela tem, uns anos atrás, agora teve todo aquele movimento da tutela dela, isso daí, do Free Britney e tal. Então eu não acho que vai ser algo tão direto quanto foi no Enxame, né? Eu acho que ele vai abranger outras coisas e abranger outros artistas também, né? Até porque a Britney Spears não é a única artista que sofreu na indústria, né? Ou sofre, né? Muita gente ainda passa uns bons bocados ali. Acredito que até a própria Taylor Swift, que tem muito controle da carreira, passa uns bons bocados, né? Eu acho que a série vai trazer muito disso também. Ela conta isso em vários discos, várias músicas, né? Sim. Uns bons bocados que ela passa. Mas, assim, a questão é... Eu acho que eles vão trazer muito dessa problemática mesmo. Acho que bem mais do que... Porque o Enxame pegou os fãs, né? E o The Idol acho que vai pegar os bastidores da indústria mesmo, né? E muita gente tá nessa expectativa e muita gente citou Britney porque realmente acho que é a que vem na mente na hora, né? Porque foi uma artista que foi muito manipulada. Engolida pela indústria. Sim, não só pela indústria, mas também por todo o resto, né? Pelos fãs, pela família. Pela mídia, pela família, enfim, sabe? E essa série eu acho que vai trazer muito disso. E a própria Britney já falou muita coisa na internet sobre isso, né? Botou a boca no trombone mesmo. Então, acho que se ela aparecer mesmo, acredito que ela vai aparecer, é bem plausível, porque é algo que ela já expressou querer contar, né? Só não sabia como, né? Acho que ela viu uma oportunidade ali, talvez. Mas assim, né? Tirando ela, acho que a série vai muito tratar. Tem essa questão da seita e tudo, porque todo mundo, geralmente, que tá nessa indústria, eles sempre buscam alguma forma de autoconhecimento até, sabe? De se firmar até como artista, como pessoa. Eu sou esse artista, eu faço desse jeito, né? Via muito isso na Lady Gaga também. Acho que a série vai trazer, acho que algumas referências dela, né, também ali, né, que sempre teve isso, porque eu sou um artista completo, eu faço isso, eu escrevo minhas músicas, eu produzo, eu dirijo. Então, pelo que eu vi, assim, é porque realmente eles não estão dando muitas pistas. Muitas pistas do que vai acontecer, mas pelo que a gente vê ali, é realmente isso, é essa coisa, né, esse monstro que a indústria, principalmente pop, né, acaba engolindo, né, os seus artistas, assim. Pois isso é uma coisa... Eu tenho uma tese, na verdade, mas eu não vou largar minha tese aqui agora, porque afinal de contas, o que importa a minha tese, né, Mariana Neck? A gente quer ouvir, Márcio Gomes, até o momento. Mas eu quero ouvir vocês primeiro. Que é a questão de por que as séries conseguem tratar melhor todo esse ambiente, assim, seja a questão de que o Aleph estava falando das problemas inerentes da indústria fonográfica, ali, da indústria musical, seja os problemas das próprias bandas, né? E as séries, não sei se por questão de ter um tempo maior, conseguem trazer isso de forma bem mais perspicaz do que as biopics, né? A gente teve também, nos anos recentes, assim, uma série de biopics, assim, de filmes biográficos de artistas. A gente teve o filme do Johnny Cash, a gente teve o filme do Ray Charles, a gente teve o filme do Elton John, do Freddie Mercury, e agora a gente teve o último do Elvis aí, que até traz um pouco das tretas dele com o empresário, o Coronel Tom Parker ali. Algumas coisas corretas, outras nem tanto, mas não chega ali no nível
que essas séries trazem, assim, e que a série do The Idol promete trazer. E até séries mais antigas de música trouxeram anteriormente, que até não funcionaram tanto que nem essa. Eu me lembro daquela série Vinil, que falava um pouco também da indústria fonográfica dos anos 70, assim. Teve uma temporada na HBO Max ali e flopou. Mas era uma série que trazia algumas questões também de bastidores interessantes, assim. Por que vocês acham que é mais fácil tratar isso em série e não em filme? Caroline. Eu acho, Márcio, que tu já falou, acho que a principal coisa, né, que é o tempo. Porque se a gente for olhar uma série de 10 episódios, assim, seria o tempo equivalente de, sei lá, uns 3 filmes. Então, a gente já consegue explorar muito mais. Uma outra coisa que eu acho que facilita em séries, mas que não é o caso dessas 3 que a gente comentou, é que se a série tem, por exemplo, uma outra temporada, algo assim, dá pra receber um pouco da percepção dos fãs sobre aquele material, e isso pode acabar influenciando na produção da segunda temporada, ou terceira, enfim, que é uma coisa que o filme não possibilita, porque ele já vem pronto, né, do início ao fim. Então eu acho que isso também pode pesar. Eu acho que talvez também pelo tempo ser maior, não só pelo quanto de que a gente consegue enxergar, mas também eu imagino que possa envolver um número maior de pessoas, né, maior de mentes criativas pensando sobre aqueles assuntos para formar aquela série, né, ao invés de formar aquele filme. Então, eu acho que esse contato entre as pessoas que estão participando daquela produção também pode ser benéfico para trazer esses outros pontos, sabe? Sim. E os filmes, me parece, também tem um roteiro mais pré-definido, assim, né? Aquela coisa da ascensão, né? Depois o envolvimento com as drogas, a queda, e daí às vezes depois o retorno. É uma jornada do herói, né? É, aquela jornada do herói. Uma coisa que eu falei quando a gente comentou no outro, fazendo propaganda do outro podcast, pode, Mari? Quando a gente falou do filme do Elvis, assim, o filme do Elvis me parece isso mais claro do que qualquer outro, que me lembrou muito o Elvis como um personagem de super-herói da Marvel, assim, né? Aquelas coisas acontecem, ele meio que o escolhido, assim, né? Tem um momento de formação, um momento de origem ali, como se não caiu um raio, mas é como se tivesse caído um raio nele e ele tivesse se tornado Super Elvis, assim, e daí vira um astro da música, assim. E parece que a construção desse tipo de elemento nas séries era trabalhada de forma um pouco mais adulta até do que nos filmes, que a coisa tem que ser um pouco mais, como é que eu vou dizer? Simplificada? Simplificado, mais, né, eu acho que didática, talvez, assim. Eu acho que talvez as séries também, de novo, né, batendo na tecla de que elas têm mais tempo, elas estão aproveitando para desenvolver outros personagens que vivem em torno daqueles protagonistas, né? Então a gente consegue ver a participação de outras pessoas. Talvez se Elvis, assim, tivesse sido pensada como uma minissérie, talvez a gente poderia ter aprendido mais sobre o empresário dele, aprendido mais sobre a família dele, sobre os outros músicos, enfim. Então eu acho que isso ajuda a humanizar, sim, e a dar complexidade pros personagens, né? Porque senão fica todo mundo realmente um personagem meio unidimensional. Assim. Exatamente, bem bidimensional, sabe? E Mari, por que as séries não usam os personagens reais? Boa pergunta, né? Eu acho que talvez um medo de desmistificar umas lendas, assim, né? A gente tava comentando do filme do Elvis, assim, imagina... Algumas cenas ali mostram ele mais humano, mas no geral a gente não vê. A gente vê ele esse deus, assim, essa coisa não vê o Elvis mística. Morrendo sentado no vaso. Tu não vê nem ele compondo. As músicas saíam ali, aparentemente, né? Não Sim, tem ele não tem nem... Até porque o Elvis não compunha, mas de qualquer forma tu não via ele gravando, né? O trabalho que ele tinha pra gravar. O lance da criatividade, né? Tu só vê ele sendo aquele rockstar, aquela como coisa... se a coisa fosse automática. Assim. Isso, e nas séries eu acho que dá mais oportunidade pra tu tocar nessas problemáticas, assim, e filmes, assim, de biográficos, eu acho que o pessoal tem um pouquinho de dedo, assim, medo de tocar nessas figuras que eu entendo, assim, são tão místicas que tu fica, cara, eu realmente vou ver o Elvis de outro olhar, ou o Fred Mercury, ou qualquer que seja, assim. Acho que tem o da Whitney Houston também, que é recente. Tem o Elton John também. O Elton John até mostra algumas coisas, esse né? é o menos... o pé na jaca ali. É o menos pior de todas essas recentes, né? Assim, né? Mas eu lembrei de uma série agora que é baseada numa artista real, que é da Selena, né? Aquela cantora mexicana que morreu muito cedo, nos anos 90 e tal. E é uma série da Netflix. Então, tipo, ali toca mais na problemática do que viria a acontecer, né? Não seria a problemática dela como artista, como, enfim, lance criativo dela, mas sim do que viria a acontecer, né? Ela foi assassinada por uma própria fã, um negócio bem, bem bizarro, assim. Então, né? Então, às vezes eles tentam, mas lógico que a proporção da Selena, eu acho que ela é muito incrível para a indústria e tal, para o pop, para essa ascensão dos latinos na música, né, americana e tal, mas ela não tem a mesma proporção que o Elvis, obviamente, né, ou que outros, assim, então é mais fácil de tocar naquela história ali do que em outras, assim. Eu acho que tudo isso faz tudo isso que tu falou e que a Carolina falou também,
sentido, e eu acho que tudo isso está dentro do bolo que tem que ser levado em consideração. Mas eu acho que tem um outro fator também que é bem importante. Normalmente esses biopics levam em consideração a questão dos direitos autorais, né? E para tu conseguir os direitos autorais, tu precisa provavelmente negociar diretamente com as famílias ou com os artistas. Quase que nem aquela David Bowie, assim, que simplesmente, né? E que na verdade era aquele do filme do Ziggy, como é que é o Velvet Goldmine? Que na verdade é um filme que é completamente fora da casinha, que eles unem personagens e tal. Mas quando são as biopics, ou tu fala diretamente com o artista ou com quem detém os direitos do artista que já morreu, e para isso tu tem que negociar direto ou envolver os responsáveis na produção do filme. Então fica mais difícil de tu conseguir botar ali, contar uma história que não seja uma história autorizada, né? Então acho que isso acaba tornando tudo muito pasteurizado, né, no caso, né? Todas as histórias desses últimos biopics, assim, que a gente tem visto, quase sempre as mesmas, assim, mudando só os personagens e as músicas. É a sensação que você tá vendo sempre o mesmo filme, só que com outros personagens, outras músicas. É literalmente o mesmo filme, assim. Tipo, não traz nada. Só o do Elvis, que eu acho que é mais um super filme, assim, mas os outros parecem... Pra quem gosta de música, no caso, que é o meu caso, acho que é o teu caso, a música acaba virando um aspecto secundário da jornada do cara ali, que é do sucesso, fracasso e a redenção, assim. Isso, tipo, sempre isso. E a música é um apêndice, como ele compôs a música, como ele virou um artista, como ele trabalhava pra gravar, que era uma coisa que no filme do The Doors, que tem vários problemas aquele filme do Oliver Stone, mas isso mostrava eles no estúdio, eles gravando, eles criando ali o riff do Light My Fire, tudo aquilo ali no filme era mostrado, então. As influências que o Jim Morrison tinha no filme, tudo isso o Oliver Stone trazia. E nesses filmes, assim, com exceção do filme do Elvis, que alguma coisa o Baz Luhrmann traz no filme do Elvis, todos os outros meio que passam meio batido nessa história aí, né? E cabe a gente ficar ansioso para os próximos que vão vir, né? Tem o da Madonna, que está sendo produzido com ela envolvida, porque é a mesma coisa que do Elton John, que o Elton John também tava. Tem o do Bob Dylan, né? Que esse aí vai tocar na tua ferida, né? Pois muito preparado pro hype que o Bob Dylan vai ter, porque tem o Timothée Chalamet lá, né? Eu gosto do Chalamet, mas muito medo desse filme. E ele vai cantar, hein? Se prepare. Ele vai cantar. Pois é. Ele não vai ter, dublar, assim, ele vai cantar. Ele vai cantar. Então tá, vamos ver. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre séries e filmes. Aleph, tu não falou sobre essa treta, Aleph? Dá a tua opinião, dá teu pitaco. Sobre qual treta se tu tem. Por que as séries conseguem ser mais assertivas sobre os problemas da indústria fonográfica do que os filmes? Eu acho que tem um crescimento gradual, né? As séries, elas te dão isso. Elas têm essa possibilidade por causa... É o tempo, né? Tudo ali gira em torno do tempo que tu tem pra contar uma história. Então, as séries, geralmente, eles conseguem fazer isso. E como a própria Carol falou, eles conseguem abranger mais, né? Abrir mais o leque. Né? Eles não vão... Nos filmes, geralmente, a gente tem que ficar muito focado no principal. vamos focar no Elvis, focar no Elton John, no Fred Mercury, né? Na Whitney, assim, essas coisas todas. E ali, sendo que tem todo, eles não fizeram a carreira sozinhos, né? Ninguém faz a sua carreira sozinho. Todo mundo tem uma série de pessoas que tá ali, que são responsáveis, né? Por eles estar ali realizando aquelas coisas. E as séries, elas conseguem abranger melhor isso. Eu acho que é por isso que as séries, elas acabam, né? Quando pegam pra fazer algo biográfico de alguém que trabalhou com música, acaba sendo algo mais detalhado, mais rico, né? A gente vê a família, a gente vê um produtor, a gente vê, sei lá, tem um guitarrista que era muito amigo de não sei quem. Sempre tem alguma coisa, né, nessas séries. Então, acho que acaba sendo... Acho que as pessoas acabam se conectando mais, né? Porque aí as pessoas têm chance não só de se conectar, as pessoas já estão conectadas com aquele personagem principal, né, independente de quem seja ali, mas eles podem se conectar com outros personagens, né? Podem se ver ali, aí já entra naquela coisa do fandom, eu poderia ser o melhor amigo dele porque eu me conecto com aquela pessoa ali, sabe? Eu acho que tem muito disso, eu acho que a série traz muito disso. Então por isso que eu acho que eles acabam se dando melhor nesse quesito, né? Eu acho que dá uma liberdade criativa maior também, né? Sim, eles expandem mais, assim, no universo que eles querem abordar. É isso.
Então, para terminar aqui o nosso programa, que já tá bem longo, eu acho, né, Maria? Não tô cronometrando aqui, mas eu acho que nós estamos estourando o nosso tempo aqui, né? Sim, estourando já. Então, vamos a umas dicas de bandas que surgiram no mundo da ficção e que ultrapassaram esse universo ficcional para o mundo real. Eu não sei se o Aleph e a Carolina têm algumas... Tem? O Aleph disse que tem, a Carolina disse que tem. Então, vamos começar com os convidados. Eu acho que um exemplo muito clássico dos anos 2000, que é impossível de esquecer, é o RBD, né? Porque não era bem uma série, né? Era uma novela. Mas funciona da mesma forma, assim, basicamente. E a banda, assim, ficou tão grande que eles fizeram muitas turnês na época e agora vão voltar pro Brasil de novo esse ano com alguns shows, assim, no Rio e em São Paulo, assim, que estão bem bagunçados, aquelas datas, tem cancelamentos e enfim, tá uma bagunça. Mas fez muito sucesso, assim, eu acho que é a primeira coisa que eu penso, assim. E também tem artistas solos que fizeram bastante sucesso depois de fazer papéis musicais, né? Como a própria Miley Cyrus, né? Ela fez Hannah Montana quando era adolescente. E daí ela começou a cantar e tal, e começou a ter uma carreira própria dela mesma, né? Então eu acho que tem, assim, os anos 2000 tem um suco, assim, da época de artistas bem interessantes pra gente pensar. RBD é uma banda que a Mari tentando me convencer a fazer um episódio aqui. E, né, na época dos shows, né, Brenda Fernandes também tá ansiosa, ela me cobra todo dia sobre esse episódio, né, então vem Partiu o RBD. Aleph, qual as tuas... Sem esquecer que tem o Daisy Jones, assim, que vi também, né, eu falei no início do episódio, assim, mas também foi uma banda que fez grande sucesso com o disco, é Aurora o disco, né? É isso aí, né? Eu tenho só uma, na real, que eu era uma pessoa diferentona nos anos 2000, então eu não gostava de Rebelde, eu não gostava... Só nos anos 2000, Aleph? Não gostava de High School Musical, eu gostava de Camp Rock. Então, vou apresentar aqui Camp Rock, né, que foi a estreia da Demi Lovato, né? Os Jonas Brothers já faziam um sucesso um pouco antes do Camp Rock, mas acho que eles catapultaram dali, né? Eles surgiram dali, acredito. E, assim, pro mundo mesmo ali, né? E era uma série da Disney, eu era, assim, normal, como qualquer outra série da Disney para adolescentes ali. Mas eu achava um pouco mais atrevido, assim, sabe? As letras, as músicas, assim. E eu gostava das coreografias, eu achava legal, assim. Então eu recomendo, né? As músicas do segundo filme são bem boas, então assistam Camp Rock. Camp Rock. Eu me esqueci o subtítulo do filme, mas é Camp Rock 2, tá, gente? Assistam... Camp Rock 2, A Missão. Isso daí. Assistam o filme e ouçam as músicas que são muito boas, vale a pena. Eu só ia comentar sobre o disco de Daisy Jones, né, o Aurora, que eu tava dando uma pesquisada, eu descobri uns fatos muito curiosos sobre ele, que ele foi... as letras estavam no livro, né? E daí, então, a escritora, a Taylor Jenkins Reid, ela cedeu o direito pro pessoal que tava produzindo a série de modificar as letras se precisasse, né? Pra encaixar num tempo e tal. E eles chamaram, então, um produtor pra fazer todos os arranjos, todas as músicas e colocá-las nessa vibe dos anos 70, que foi Eles chamaram, então, o Blake Mills para compor e produzir, enfim, ele já trabalhou com a Fiona Apple, com o John Legend e tal. E também tem colaborações do álbum com vários outros artistas, entre eles, né, o Marcus Mumford Sons, e a Phoebe Bridgers, né? Então a gente pode ver que é bem apelativo, assim, pra geração Z, assim. E eles gravaram o álbum no mesmo estúdio, em Sound City, no mesmo estúdio que o Fleetwood Mac gravou Rumours, né? Que é o álbum que é meio que baseado, assim, tem uma ligaçãozinha. E vários outros artistas gravaram nesse estúdio, assim, é um negócio bem lendário, assim. Teve vários álbuns de rock que foram gravados lá, de Metallica, Nirvana, um monte de coisa, o próprio Bob Dylan também, e mais recentemente a gente tem The Lumineers e Phoebe Bridgers e Boy Genius, que também gravaram lá e dizem que tem realmente esse som meio místico, assim, então a gente pode ver que foi um álbum produzido com muitos detalhes e vale a pena escutar, os singles são muito bons e é tudo muito bom, mas é soft, né, não vai ser um rock and roll anos 70 verdadeiro, eu acho que pra imitar aquela época, só se fosse uma coisa realmente daquela época. Mas é um pouco mais soft, mas é muito bom, assim, é bem produzido, é bem feito. Como diria o John Lennon, quando falavam pra ele da saudade dos Beatles e como queriam que os Beatles se reunissem, ele dizia, você deveria ter estado lá, né? Se não estava, azar é o teu. Mariana, suas dicas?
Minha dica é um filme, na verdade. A banda não ficou tão real, mas é uma banda que eu gostaria que virasse real, que é um filme chamado Sing Street, de 2016. É um filme irlandês. E ele é muito fofo, assim. A história... Tipo, é um filme bem bobinho e de come of age, assim, mas ele é querido, assim. A premissa da história é, tipo, um menino que encontra uma menina, ele se apaixona por ela e ele pede pra ela participar de um clipe de uma banda, que ele não tem. Então, a missão é ele fazer essa banda pra menina estrelar no clipe e ele, sei lá, conquistar a menina, assim. Sei que parece meio bobo, mas as músicas são bem bonitinhas, a estética... O filme se passa nos anos... Quem nunca montou uma banda pra conquistar alguém, acho que é a premissa principal, né? Pra conquistar alguém. Desde Beethoven discos, até... Todo mundo. Até a Taylor Swift. Então, o filme se passa nos anos 80, então tem toda aquela estética das roupas e dos penteados, enfim. E a banda tem algumas musiquinhas, assim, mas enfim, é isso, assim. Eu acho muito querido, assim. É a coisa mais de esquentar o coraçãozinho, um filme meio sessão da tarde pra tu curtir, assim, sem grandes tretas, Essa aí? Essa aí. Uma dica também? Achei que ia vir mais. Não, outro dia. O pessoal falou bastante, né? Deixando os convidados estrelarem. Não, eu vou em ordem cronológica, aqui eu tenho 3, aqui separei, então. O primeiro foi o Monkees, né? Uma banda dos anos 60 que foi criada na esteira da invasão britânica ali. Foi criado pela rede norte-americana NBC. Foi uma série de TV, virou filme e tal. Vendeu mais de 75 milhões de cópias no mundo. Estilo de rock... Bem anos 60, Bem anos 60, assim. O engraçado dessa banda é que ninguém levava a sério, mas a banda é realmente boa. Eles tocavam de verdade, eles têm boas músicas. E eles se influenciaram pelaquela psicodelia dos anos 60 também. Eles começaram bobinhos, né? Sim. Tentando imitar os Beatles daquela época. E depois eles fizeram álbuns muito bons, assim. É uma banda de verdade. Depois se reuniram e fizeram um turnê pra voltar. Enfim, foi uma banda que começou de brincadeira e depois virou quase uma banda séria. Assim. Sim. A outra banda é uma banda que começou de brincadeira e continuou de brincadeira, mas era uma banda bem legal, que é a banda The Ruttles. Conhece o The Ruttles? Sim. O The Ruttles foi criado pelo Eric Idle, do Monty Python. Depois que o Monty Python acabou, todo mundo pensa que é uma banda do Monty Python, mas não é do Monty Python. Foi criada por um dos integrantes, que também era pra fazer uma brincadeira com os Beatles ali. Então tem vários clipes no YouTube, assim, eles mimetizando pontos chaves dos Beatles, e é bem engraçado. E o som é bem legalzinho, assim, mesmo pra quem partiu do pressuposto que ia fazer uma brincadeira ou uma ironia com os Beatles, assim, a sonoridade é muito legal, assim. As músicas são calcadas das músicas dos Beatles, mas são originais, assim, são diferentes, assim. Então, The Ruttles é bem interessante, tanto o filme quanto as músicas. E a última que eu falo é de 91, daí, se eu não me engano, o filme, que é o filme do Alan Parker, aquele The Commitments, que é uma banda de soul. A história do filme, na verdade, é que é uma banda de soul formada por trabalhadores irlandeses ali, que formam uma banda que dura pouco tempo, eles começam a fazer sucesso. Quando eles começam a fazer sucesso, a banda meio que implode. Só que a banda implodiu no filme, mas na vida real seguiu ali, fizeram shows, né? Tem 2 discos, se eu não me engano, um da trilha sonora do filme, teve um outro disco, mas eles chegaram a fazer turnê e tal. É uma banda que regravava sucessos de soul music, né? Sei lá, ali, Otis Redding e Smokey Robinson, vários outros, né? Enfim, uma banda bem legal, tem umas releituras bem interessantes ali de soul music ali do The Commitments. I don't know who I am, baby, baby, baby. Do you know who you are? Is it out of our hands? Tell me. Mariana Neck vai fazer um levantamento de tudo isso que a gente falou, montar uma playlist que a gente vai passar de algumas músicas pra ela ali, e a gente vai botar no final desse episódio do Fita ali pra vocês que quiserem conhecer algumas dessas bandas, talvez algumas vocês já conheçam, outras nem tanto, e daí quiserem conhecer essas bandas fictícias com cara de música real. É isso aí. Toda semana também tem uma curadoria especial dos lançamentos musicais da semana, que sai todo sábado. Todo sábado, talvez a gente tenha pra sexta. Ou não, vai continuar sendo sábado. Fica a gente tá no ar, discutindo. Entre sexta e sábado. Acesse o Correio do Povo que vocês vão ver lá. Vocês vão... tá saindo na sexta-feira os lançamentos da semana, que são os principais lançamentos da semana, como o bom nome diz, né? O nome diz tudo. E daí são singles, álbuns, clipes né? Do mundo pop, rock, indie metal, polka, barroco, chorinho... Tudo que tiver, a Mariana faz uma seleção ali, algumas coisas eu mando pra ela, ela ignora, tipo a música do Bob Dylan. Sim, Exatamente. pra quê, né? Pra quê? Mas tudo bem, a gente destaca igual e
a gente destaca igual e vende no programa da mesma forma. Obrigado a todos por ouvir o episódio dessa semana. Voltamos na próxima e até lá.